Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano, sou fisioterapeuta. Tá? Eu vim falar hoje para você sobre um tema muito importante chamado sarcopenia. Muitos pacientes, muitos familiares de pacientes nunca nem ouviram falar sobre esse tema, né? Sobre essa patologia, tá? Eu tenho aproximadamente aí 22 anos de atuando, né, como fisioterapeuta de formado e tanto na parte clínica, né, na parte hospitalar, como na parte ambulatorial, como na parte domiciliar, ou até mesmo hoje, né, na parte de terapia intensiva. 80% desse público, tá, que eu atendo são pacientes idosos, são pacientes acima de 60 anos de idade. Tá? E uma coisa interessante, tá? Que quando a gente fala sobre sarcopenia, o que é sarcopenia? A sarcopenia é perda de massa muscular, tá? Acarretando também a perda da funcionalidade, a perda da função do aparelho locomotor, tá? Quando você tem um paciente idoso que não tem uma patologia de base, né, como, né, um Parkinson, como uma fratura, como uma doença senil de uma forma geral, tá? Você tem um paciente sarcopênico, porém saudável, sarcopênico fisiológico, né? Quando você tem uma patologia de base, você tem um paciente sarcopênico patológico, né, que tem uma patologia de base envolvida na sarcopenia, tá? E não necessariamente você tem que ter uma patologia de base para que você possa desenvolver ali uma incapacidade funcional, tá? A sarcopenia nada mais é que uma incapacidade funcional gerada, né, acarretada por uma patologia ou não, tá? Ou simplesmente pelo uso do aparelho locomotor durante 70 anos, durante 80 anos, que teoricamente você tendo perda de tônus muscular, de força muscular, de equilíbrio, você pode muitas das vezes até acarretar acidentes domiciliares, tá? Quando você entra com tratamento de fisioterapia para esses pacientes, você tem que ter em mente que são velhinhos, são pessoas idosas, são pessoas que têm uma incapacidade funcional, que necessitam recuperar ou pelo menos manter o pouco que têm, tá? Quando você vê, e tem velhinhos que conseguem fazer 1 hora de exercício, tem velhinhos que conseguem fazer 15 minutos de exercício, meia hora de exercício. Isso depende, né, de indivíduo para indivíduo, isso não é uma receita de bolo, tá? Sempre buscando, tá, a recuperação gradual dessas pessoas, a recuperação gradual desse tônus muscular, a recuperação gradual de equilíbrio, de força, tá? Para manter esse paciente dentro da sua vida diária, das suas AVDs, atividades da vida diária e higiene, da melhor forma possível, tá? Essa é a visão do tratamento da sarcopenia. Então vamos prevenir a sarcopenia realizando, né, atividades físicas, tá? De preferência com o fisioterapeuta acompanhando esses pacientes, tá? Porque, como eu falei, já se transformou numa patologia mediante a perda de função. Então não é somente um sedentarismo, é um sedentarismo que automaticamente teve perda de função. Se tem perda de função, você tem que ter tratamento com fisioterapeuta, tá? Então vamos tratar desses pacientes sarcopênicos, tratar desses pacientes, seja eles sarcopênicos patológicos, com uma patologia envolvida, ou seja eles sarcopênicos fisiológicos, que simplesmente perderam função ao decorrer da vida, mediante ali ao uso, né, da fisiologia, da anatomia, e foram tendo desgastes anatômicos e fisiológicos, gerando ali problemas nas atividades da vida diária e higiene desse paciente. Então fica a dica aí, galera. Paciente sarcopenia necessita de tratamento de fisioterapia regular, tá? Não importa a quantidade de tempo que esse velhinho vai conseguir fazer o exercício, né? Ser submetido ao exercício, mas tem que ser feito de forma regular, pelo menos 3 vezes por semana, para que a gente possa devolver função, ou pelo menos manter a função dessas pessoas de uma forma saudável, né? Ou pelo menos próximo do saudável.
tá bom? Então fica a dica aí, se quem quiser saber mais, aprofundar sobre sarcopenia, tá? Tem várias matérias, vários artigos sobre pacientes sarcopênicos. Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e uma boa noite.